Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bom Pastor Connect. E nesta sexta-feira, dia 3 de julho, celebramos com toda a Santa Igreja a festa de São Tomé Apóstolo. Por isso mesmo, fortalecidos no testemunho dos apóstolos, nós renovamos a nossa fé. E por isso hoje pedimos a intercessão de São Tomé. Por isso acolhamos o Santo Evangelho desta festa de São Tomé Apóstolo, que se encontra em João capítulo 20, de 24 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Tomé Apóstolo. Bem sabemos, e assim São Tomé ele é conhecido como o discípulo incrédulo. Mas eis que muito mais somos chamados a pensar até mesmo no próprio sentido do encontro com Cristo, que mudou toda a sua vida. Ser discípulo, bem sabemos que não é fácil. Aquele que é discípulo, ele é chamado a viver a fidelidade e o caminho ao Senhor. Mas ora, muitas vezes, o discípulo se torna fraco, se torna até mesmo uma pessoa sem fé. Nós, quando vivemos o nosso discipulado, somos chamados até mesmo olhar para essa situação. Às vezes, já queremos ser santos da noite para o dia, às vezes já queremos ser perfeitos, mas tudo isso é um processo de conversão, um processo de abertura à palavra de Deus, um processo de abertura à graça de Deus em nós. Por isso, os discípulos também tiveram suas fraquezas, e Tomé teve este momento frágil da sua fé, a ponto de não acreditar no que os outros discípulos disseram quando falaram: vimos o Senhor. E aí nós bem conhecemos quando Tomé fala: eu só creio se eu ver, se eu colocar o dedo nas marcas da paixão do Senhor. E assim Jesus, ele provou: Tomé, põe o teu dedo aqui, estende as tuas mãos, toca o meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Por isso então, nós somos chamados até mesmo deixar ser tocados por Cristo. Ao tocar o Senhor, Tomé que foi tocado. E nós, quantas vezes nos encontramos fracos na fé, desanimados, tristes, abatidos? Por isso é pedir nessa festa que o Senhor aumente a nossa fé, de poder professar verdadeiramente: meu Senhor e meu Deus, eu creio. E este crer não só com palavras, porque corre o risco de simplesmente ter uma fé somente exteriorizada e não uma fé interna, não uma fé viva, não uma fé que me leva a caminhar verdadeiramente com o Senhor. Por isso, nessa festa de São Tomé Apóstolo, que possamos de fato viver este desejo de crer no Senhor, de nos tornar todos bem-aventurados por crermos sem ter visto. É o ouvir,
O ouvir pela palavra e aí crer que é palavra de salvação, que é palavra da verdade. Às vezes damos ouvido para tantas coisas, para tantas mentiras, e para aquilo que é verdade, duvidamos. Que o Senhor então toque o nosso coração nesse dia, para que de fato o nosso coração se abra à fé, uma fé viva, uma fé pura, uma fé verdadeira. E que São Tomé, apóstolo, interceda por nós, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, e pela intercessão de São Tomé Apóstolo, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, boa sexta-feira na presença do Senhor. Renove a sua fé, fortalecendo-se, abrindo cada vez mais a graça do Senhor, nosso Deus. Tenham todos uma boa sexta-feira. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.